Fala galera, chegando aqui com mais uma reação do Jogo Aberto, programa da Renata Fã com o Denilson Show aí, o pessoal falando muito sobre Endrick e seleção brasileira. Vamos acompanhar. E não foram só os jornais europeus que foram à loucura. Muita gente impressionada com o Endrick, o Florentino Pérez, uma felicidade vendo o Endrick no Santiago Bernabéu, lá brilhando com o Vini, também com o Rodrigo. E eu quero falar sobre esse segundo jogo. Tudo bem, 3-3, não perdemos, mas o primeiro tempo deixou algumas dúvidas. Já a segunda etapa, o Brasil mostrou poder de reação, hein, Chico? Eu acho que é isso que fica, Renata. É óbvio que a gente tem que entender o contexto, a gente cometeu alguns erros, tem desencaixe, tem desentrosamento, uma seleção com muitos estreantes. A Espanha, ela nos exigiu muito mais do que a Inglaterra, o Bento trabalhou muito mais do que contra a Inglaterra, mas eu também coloco na conta de que, poxa, é uma seleção qualificada, jovem, tem o Rodri, que é um absurdo de jogador ali no meio, tem o Yamal, que é um fenômeno, um moleque de 16 anos, que Rapaziada, o que vocês acham desse Rodri da Espanha? Meu, pra mim ele joga muita bola e esse moleque de 16 anos também, o Yamal, bom jogador, hein? bagunçou pelos lados do campo. Tem o erro da arbitragem, que também interferiu no jogo. E aí, no segundo Nossa, a arbitragem meteu a mão no nosso Brasil, né? Vamos falar a verdade, deixa nos comentários aí se você acha que meteu a mão ou não. tempo, a gente começa a fazer algumas substituições. Aí tem o Douglas Luiz, tem o Endrick, que entra, que muda o jogo. No primeiro toque na bola dele, ele já muda o jogo. Ele já acha um lançamento para o Vini Júnior. O Vini, um pouco abaixo, a gente tem que também, de novo, entender o contexto. O mundo estava nas costas do Vini nesse jogo, apesar de ser na casa dele ali, o Bernabéu. A gente sabe o que representava esse jogo para ele. E ele ainda não está jogando na seleção que ele joga no Real. O que me indica que ele tem um potencial de jogar ainda muito mais com um trabalho longevo do Dorival, com uma estrutura de time mais qualificada. Cara, foi uma seleção completamente remodelada, com muitos desfalques, em que o Dorival, em 2 jogos, conseguiu não perder para a Inglaterra e Espanha, e ainda venceu um dos jogos, os 2 fora de casa. Eu estou muito satisfeito. De Juvena para Juvena, o que você diria para o Endrick, João Pedro? Eu sou fãzaço, né? E a gente vê que a gente falava, tinha essa discussão de, pô, será que o Endrick vai ser titular? Será que não vai? Só que ele entrando no segundo tempo também deu uma cara nova pro Brasil. O primeiro tempo, lógico, a Espanha começou pressionando, marcando em cima. Gostei da Espanha, aliás, me surpreendeu positivamente, né? Que o Chico foi bem. É uma seleção que, assim como a brasileira, tá passando por esse processo de renovação, tudo. Tem o Yamal, 16 anos, que o Chico falou, craque da bola, joga muito. Mas eu gostei. Aí entra o Endrick, já no primeiro, segundo toque dele na bola, já faz o gol, muda a história do jogo. Então, pra mim, E no Bernabéu, né? Não sentiu a pressão jogando no Bernabéu com a amarelinha da seleção. Então, pra mim, é um moleque que tá mais do que pronto pra estar jogando de titular na seleção brasileira. E eu gostei. Eu tava muito desanimado com a seleção, Rê. Agora com o Dorival, ontem mesmo sendo amistoso, não valendo tanta coisa, eu já percebi um ânimo maior do povo brasileiro com a seleção brasileira e gostei. Você não consegue fugir muito do Dorival Júnior, O Dorival Júnior mora no meu está na sua coração. história. Ele mora no meu coração. Ai, ai, ai. Ronaldão, você também sentiu o dedo do Dorival na seleção brasileira? Isso é uma peculiaridade do Juvinho, do Juvetrica, isso aí deixar pra ele. Agora, o que nós vimos ontem no começo do jogo foi nada mais que nada menos que um time espanhol entrosado. E o Brasil se montando, se remontando, se moldando. Mas posso só fazer um parêntese rapidinho? O Brasil que jogou, a Espanha que jogou com a Colômbia, ela mudou 10 jogadores para a seleção brasileira enfrentar o Brasil. Então ela estava muito diferente naquela primeira partida e ela colocou força máxima, o que tem à disposição de melhor contra o Brasil. Respeitou a nossa seleção. Foi isso que aconteceu. Tiveram que poupar alguns jogadores. Para mim, eles pouparam para pegar o Brasil. E o Brasil, nada mais, nada menos com o Dorival, teve seus meninos bem posicionados. Eu acho que isso que é mais importante a gente ressaltar aqui. Porque o posicionamento é tudo contra você vai jogar com uma equipe que está bem entrosada. Então o Brasil sofreu no começo, depois começou a encaixar a marcação e o Brasil sobra. O Brasil sobra. Ainda mais esse moleque entrando no segundo tempo, apagou até os erros da arbitragem. O Endrick entrou, apagou os erros da arbitragem, que foram absurdos. Os erros de pênalti, cada coisa mandrake que eles inventaram para tentar prejudicar o Brasil. E o Brasil, com o Dorival Júnior, tem jeito sim. Eu acho que agora nós vamos poder respeitar. Olha esse primeiro pênalti. Não. Isso aí é um absurdo. Isso é, olha, um tapa na cara da sociedade. Nem tocou, velho. Foi isso aí, olha lá. O Lamine Yamal malandro. Falando nos pênaltis do jogo de ontem, rapaziada, que vergonha esses 2 pênaltis que a arbitragem deu
pra Espanha, né? Vamos combinar. Tentaram passar a mão na nossa cara. E o João Gomes completamente perdido, sem saber o que tinha acontecido, tudo menos pênalti. Eu fiquei com a sensação, fiquei com a sensação que o João Gomes acho que achou que tinha VAR. Porque ele ficou meio tipo, não, esperando o árbitro ir pro VAR, né? Mas E não obviamente existe não tinha VAR, né? gente. Não existe não ter VAR. Futebol profissional não tem rede no gol, não tem bola. Tem que ter VAR. Futebol hoje não dá mais pra não ter coisas básicas. Eu queria fazer uma pergunta pro Chico, que manja desse negócio esse negócio de coisa aí Chico toda. Show. O uniforme rasgado também, ele pode continuar em campo com o uniforme rasgado? Porque essa meia rasgada tá me irritando de um jeito. Porque a meia hoje em dia, o material esportivo, ele é top de linha. Eu acho que tinha que mudar, tinha que colocar na regra isso aí. Que horrível, porque eu também acho ridículo. Porque o equipamento é básico. É que tem alguns atletas que sentem pressionada a panturrilha e têm dificuldade para jogar, é verdade. Eles reclamam isso da circulação na panturrilha. Muita Não, eu sei forte porque serve o corte, mas é horrível. Agora, E esse pênalti do Beraldo, alguém marcaria? Nenhum dos dois foram pênaltis. A arbitragem prejudicou demais a seleção brasileira. O Brasil ia bem, Antônio Nobre, português. O Brasil ia bem, mas depois ia mal, né? Entendeu? O Brasil ia bem, mas depois ia mal. Né? Porque brincadeira que esse moleque fez 16 anos. O que ele jogou, ele envolveu, ele Seria acabou. legal olhar o Yamal, 16 anos de lado, desde o início, e o Endrick pelo Brasil. 17, é uma coisa muito legal isso, né? É encontro de uma geração só que vai brilhar no futuro do futebol. Ficou claro. Pessoal, lembrando que o Yamal é do Barcelona, moleque de 16 anos, que jogou muita bola ontem, e o Endrick do Real Madrid, mano, de 17 anos. Vai ser um confronto que nós vamos ver direto quando o Endrick for pro Real Madrid. Claro isso para todo mundo, né? Mas assim, a seleção sofreu muito, Renata, quando a Espanha sobe a marcação, desde o início do jogo. Verdade. Marca sob pressão. A seleção brasileira ficou perdidinha, ela não conseguia sair da marcação. Era uma coisa irritante. O Brasil não conseguiu, nos 25 minutos de jogo, produzir absolutamente nada. Então é uma questão pro Dorival analisar, né? O Vini muito mal no jogo. Não é que o Vini não tá jogando o que ele joga no Real Madrid. Ele não tá jogando 10% do que ele joga no Real Madrid. Muito mal no jogo. E o predestinado é o predestinado. Muita gente vai me criticar, eu sei disso, mas eu acho que nós encontramos um camisa 9 realmente para a seleção brasileira, que é o Endrick. Olha só, Capela, eu vou falar com o Everton na sequência, mas a Espanha chegou a ter quase 70% de posse de bola na primeira etapa e o Brasil volta para o segundo tempo. Aquele gol do Rodrigo deu um fôlego e volta com a reação. Eu te agradeço, porque eu queria hoje realmente ficar por último, porque eu queria ver qual que era o nível da pachecada. A pachecada, depois do jogo de ontem, deu uma amenizada, né? A pachecada não tá mais falando, porque quando o Brasil ganhou da Inglaterra... Existe uma diferença entre ser pachecada e antisseleção. Você já falou, agora você vai ouvir. Porque antes, quando o Brasil ganhou da Inglaterra, meu Deus, o Hexa tá aí, o Dorival é o melhor do mundo. Ninguém falou aí agora que ficou piano no primeiro tempo, que não viu a cor da bola que a Espanha colocou o Brasil na roda, agora já voltamos a baixar um pouquinho a bola e entender a nossa limitação. O meu ponto é o seguinte, eu não torcia para a seleção brasileira, mas voltei a torcer. Porque os novos dirigentes não têm culpa disso, apesar do Edinaldo ser um tremendo incompetente, Rodrigo Caetano tem o meu respeito, o Cícero Souza a mesma coisa, e esses jogadores que chegaram agora, eles não têm nada a ver com o José Maria Marinho, com o Marco Paudonero, com o Ricardo Teixeira, com os caras que afundaram e transformaram a seleção brasileira no produto comercial. Calma, o Brasil tá no caminho certo. E o jogo? Agora, e o jogo para essa molecada. Em relação ao jogo, o primeiro tempo foi muito ruim, o segundo tempo melhorou, e parabéns, não tem como torcer contra Rodrigo, Vinícius Júnior, Endrick e companhia. Agora entendi então, você. Tá eu sou um torcedor novamente da seleção brasileira. Finalmente. Apesar da última vez eu ter chorado pela seleção, foi em 98, quando a gente falhou na final. Meu Deus, culpa sua. Everton, quero saber agora a sua opinião sobre o desempenho da seleção, que começou sofrendo na partida, a Espanha mandando no jogo, se movimentando muito. O Rodri, para mim, foi o grande nome do amistoso. Não sei, depois eu quero ouvir de vocês, mas acho que foi o jogador que eu fiquei mais impressionada. Não estou nem dizendo de protagonismo, de fazer gol, estou falando ao longo do jogo. Everton, como é que você viu essa atuação, tirando de lado o que aconteceu diante da Inglaterra, esse jogo isolado? Renata, o grande protagonista do jogo foi o árbitro, né? O Portuga. Ele chamou a atenção para ele deu 2 pênaltis que não aconteceram. E esse baile que o Capelani se refere aí, mas deu um rodeão, como dizem lá no Sul, né, Chico? No Brasil e tal, e aí foi beneficiada com 2 pênaltis. Então jogou como nunca e não ganhou, como sempre, né?
O Brasil, o que me agrada na seleção brasileira, Renata? Bom, primeiro, Dorival, o Endrick vai ter que fazer com você que nem fez com o Abel lá no Palmeiras, né? Porque o menino entra, volta pro banco, entra, volta pro banco. Vai ter um momento que você não vai ter como evitar de colocar um fenômeno para jogar. É Vini, Rodrigo e Endrick. E ponto final. Agora, o que acontece é que tem uma coisa que vem me agradando muito, Renata, na seleção, que é uma seleção que está competindo e que faltava a muitos medalhões que vestiam a camisa do Brasil. Se você pegar, fizer um recorte aí do Casemiro no Brasil contra o Uruguai, andou em campo, uma preguiça desgraçada em campo. Essa seleção está correndo, está competindo, sabe? Não está deixando o adversário jogar, ou seja, não é uma seleção panda, eu falei isso aqui ontem, repito, e ver a seleção, assistir a seleção competindo, os caras se matando em campo, é muito interessante. E um poder de recuperação, de estar atrás do placar, buscar o empate e só não ganhou porque o árbitro não deixou. Tá interessante de ver, muito interessante, Renata. Sou Pacheco e assumo. E posso falar uma coisa? Elogios para a seleção brasileira e tantos é raro. Então, quando acontece é porque tem um fundamento mesmo, o Brasil jogando bem ou pelo menos se recuperando bem. Rapaziada, esse foi o programa do Jogo Aberto. Vocês concordam com o pessoal do Jogo Aberto? Eu acredito que o Endrick já merece ser titular da seleção brasileira e ele trouxe sim um brilho a muitas pessoas que estavam desacreditadas da seleção. Se você gostou dos gols do Endrick, já deixa aquele like, se inscreve no canal para dar aquela força e até o próximo vídeo.